Ela possui uma origem humilde, conquistou fama, dinheiro, status, até o dia que a polícia bateu na tua porta. Tô falando da Deolane. A prisão dela no mês passado mexeu muito com as pessoas. Talvez porque ela não tenha nascido em berço de ouro, né? E a história dela acaba se parecendo muito mais com as pessoas comuns, né? Do que com as pessoas que estão num patamar aí diferenciado. A Deolane, ela foi criada pela mãe ao lado das irmãs, após o pai ter abandonado. Ela cresceu vendo limitações financeiras, né? Ela enfrentou dificuldades, mas estudou, se formou em direito, se tornou advogada criminalista e ganhou aí projeção nacional depois da morte do marido. Mas em pouco tempo, começaram a vir os carros de luxo, as viagens, as cirurgias, as mansões, as joias e os 21 milhões de seguidores. Uma imagem de sucesso que parecia inabalável. Mas então surgem investigações envolvendo lavagem de dinheiro, suspeita de ligação com atividades criminosas, e independente do que será ou não comprovado pela justiça, uma reflexão inevitável acaba aparecendo, em forma de uma pergunta. Quanto custa sustentar uma imagem? Que existe uma diferença muito grande entre construir uma vida e construir uma imagem, construir uma vitrine. Talvez seja isso que aconteceu com a Deolane. Porque uma vida é sustentada por valores. Uma vitrine, uma imagem, é sustentada por aprovação. E a aprovação, ela precisa ser alimentada o tempo todo. Ela precisa impressionar, ela precisa gerar uma admiração, precisa provar para os outros que venceu. Né? E isso é caro. É exatamente aqui, nesse ponto, que muitas pessoas elas entram numa prisão sem perceber. Talvez hoje você esteja também tentando sustentar uma imagem. Talvez você não esteja correndo atrás de milhões. Talvez você não esteja sendo investigado pela polícia. Talvez a tua vida nem se pareça com a da Deolane. De repente você nem cometeu nenhum crime, e graças a Deus por isso. Mas isso não significa que você está vivendo em liberdade. Talvez hoje o que tem aí dentro é uma necessidade de aprovação que esteja te fazendo viver uma versão de si mesma que nem existe, sob controle. Enquanto isso, ninguém vê o que vive aí dentro. Algumas das maiores prisões da nossa vida não possuem grades. Nem sempre o que as pessoas escondem são crimes. Às vezes, elas estão escondendo dores. Porque a liberdade não começa quando as pessoas admiram quem você parece ser. Ela começa quando você tem coragem de encarar quem você realmente é.